presidente Lula criticou mais uma vez as prévias do PT em Minas. Em entrevista ao Correio Brasiliense, nesse feriado, ele disse que a escolha de um candidato da aliança PT-PMDB pode ser resolvida na conversa e se referiu à disputa entre os petistas como uma guerra interna do partido. Está comigo o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, que vai às prévias com ex-ministro Patrus Ananias no próximo dia 2. Bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço. Prefeito, qual é o clima para as prévias, né? A partir dessa fala do presidente, como é que o senhor viu essa fala e qual é o clima para o dia 2? Não, o clima é bom, o clima é amistoso, não há mais qualquer resquício de disputa mais pesada, mais aguda. Isso aí passou já em outubro do ano passado, quando terminou o processo eleitoral direto do PT. Nós elegemos a nova direção estadual, o novo presidente, o deputado Reginaldo Lopes. Do meu ponto de vista, toda a disputa anterior está superada. Já estava naquele momento, né? E eu trabalhei desde outubro até hoje na expectativa de conseguir um acordo que evitasse as prévias, né? Tanto é assim que eu fui o último a me inscrever nas prévias. Eu me inscrevi no dia 12 de abril, às 6 horas da tarde, ou seja, na última hora do último dia do prazo. Sempre na esperança de que fosse possível evitar. Todavia não foi possível. A prévia é um mecanismo previsto no estatuto do partido, é legítimo, vamos disputá-la para que o partido possa selecionar um dos dois nomes que hoje estão postos, que é do ministro Patrus e o meu, e tendo um nome selecionado, vamos então, segundo capítulo, conversar com o PMDB, com a base aliada, para construir a chapa majoritária do nosso campo em Minas Gerais. O senhor e o Patrus chegaram a anunciar um entendimento. O que deu errado nesse meio do caminho? Não sei, do meu ponto de vista, nada. Eu sempre... Porque depois foram anunciadas as prévias, quer dizer, sinal de que esse entendimento não ocorreu. Porque para ter ocorrido, o Patrus já tinha feito a inscrição, né, como candidato, o natural seria que ele retirasse a inscrição, para que a gente pudesse ter esse entendimento. Mas isso não aconteceu. Volto a dizer, eu trabalhei desde outubro do ano passado, todo o tempo com a expectativa de um acordo. Não foi possível, vamos às prévias, sempre num clima amistoso, não há qualquer resquício, qualquer rixa pessoal, nunca houve. Por que o presidente falou em guerra interna? E é uma pergunta que o próprio presidente pode responder, né? Eu não sei por que ele falou, até porque não há guerra. Aliás, eu gostaria de ressaltar, viu, Vivi, que na eleição de Minas, não me parece haver clima para guerra, nem interna nem externa. Não é da tradição política de Minas, não é da nossa cultura política, não é do gosto dos mineiros. Eu, se for candidato da nossa coligação, da base aliada, PT, PMDB e os demais partidos, não pretendo fazer guerra contra ninguém. Pretendo fazer uma campanha civilizada, uma campanha propositiva, positiva, né? Sempre mirando no futuro e reconhecendo, evidentemente, as qualidades que sempre haverão de todos os candidatos, de todas as propostas, mas não fazer guerra. O senhor acredita que o lado que perder essa disputa vai se aliar a quem ganhar? E eu estou falando, inclusive, da militância? Você fala da disputa do PT? Da disputa interna do PT. Com certeza. Disso não há a menor dúvida. O senhor acha que não existe a possibilidade de um corpo mole, não? Não, de maneira nenhuma. O partido está unido, já estava antes, continua. Nós, tanto eu quanto o Patrus, temos o mesmo entendimento. Nós vamos ter um nome. Esse nome sairá da prévia e o nome que sair terá o apoio do outro. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu acho que o Patrus também concorda comigo. Agora, o apelo das bases pode fazer a candidatura própria prevalecer sobre a tese do palanque único para Dilma Rousseff? O apelo das bases é importante, mas ele tem que ser, como é que eu diria, ele tem que ser ponderado, ele tem que ser, de alguma forma, aferido também a partir da realidade nacional. Nós estamos trabalhando, nós que eu digo PT, nacionalmente, com a ideia de um acordo com o PMDB, um acordo nacional que inclui a presença de um vice-presidente, um candidato a vice-presidente na chapa da ministra Dilma Rousseff, vice-presidente do PMDB. Então é um acordo muito sólido, muito amplo. Isso vai se refletir em todos os estados, inclusive em Minas Gerais. Daí que eu acho que é inescapável que a gente tenha um palanque só. Eu não trabalho com a ideia de dois palanques em Minas, não. Acho que vai ser um só. Evidentemente, nós vamos trabalhar, nós do PT, para que a cabeça de chapa nesse palanque seja nossa, né?
porque entendemos que a nossa candidatura agrega mais, pode ampliar mais o arco de alianças, reúne melhores condições eleitorais para ganhar a disputa, mas é legítimo que o PMDB também pense assim, apresente as suas ideias, as suas propostas e o nome que já tem, que é o do ministro Hélio Costa, e nós, PT e PMDB, vamos maduramente discutir e achar qual é a melhor composição da chapa. Mas isso só pode ser feito depois que o PT definir o seu nome, né? Ter só um nome. Isso vai ser feito agora dia 2 de maio, nas prévias do partido. Prefeito, como é que estão as suas relações com Hélio Costa? Muito boas. Eu estive com o ministro Hélio Costa recentemente, em Brasília, no jantar comemorativo dos 50 anos do Correio Brasiliense. Estivemos juntos naquela noite, conversamos bastante. O ministro está, evidentemente, ansioso, querendo logo uma solução para o assunto interno do PT que possibilite a gente avançar no diálogo com o partido dele, com o PMDB, mas ele está muito sereno também de que a solução que foi encontrada internamente no PT vai ajudar na composição da chapa majoritária. Então, eu acho que é um momento bom, de bom entendimento. É interessante que não é isso que se passa pela mídia, que ele passa pela mídia cada vez que ele fala. Ele passa que ele está um pouco ansioso e às vezes até ofendido com a movimentação do PT. Não, acho a própria decisão das prévias. Não, acho que não. Acho que o ministro, ele está no papel dele, né, também de forçar um pouco vamos dizer assim, de empurrar um pouco essa questão, né, forçá-la um pouco para que a decisão saia logo. Eu entendo essa ansiedade, essa aflição é legítima, politicamente é legítimo que ele tenha esse papel. Agora nós, do PT, temos o nosso rito interno, a nossa lógica interna, que não pode ser esquecida, não pode ser contornada, ela tem que ser efetivada. Eu preferia que tivesse havido um acordo interno justamente para conter um pouco essa ansiedade dos aliados, não é só do ministro Hélio Costa, dos demais aliados também. Isso teria acelerado um pouco o processo. Não foi possível, vamos às prévias, está marcado para o dia 2 de maio, falta pouco mais de uma semana, eu não vejo grandes problemas, nós vamos nos entender bem com o PMDB e com os demais partidos aliados. O que o senhor achou desses convites que o Hélio Costa fez tanto para o PDT quanto para o PR, né, oferecendo vaga de Senado, de vice? Como é que o senhor viu isso? Não, isso é legítimo. Acho que o ministro está na posição dele de... Não é um aceno para o PT, não? Eu acho que o ministro tem consciência, assim como nós, de que o único aliado que pode possibilitar uma vitória em Minas Gerais é o PT. Assim como nós temos consciência de que nós precisamos do PMDB para ganhar a eleição em Minas Gerais, né? Então, toda essa outra composição faz parte do jogo político. Você dialoga aqui, dialoga ali, quanto mais aliados trouxer, melhor, mas, seriamente falando, de forma muito objetiva, uma chapa PT-PMDB é fortíssima em Minas Gerais. É uma chapa para disputar a eleição estadual com grande chance de ganhar. O ministro Hélio Costa sabe disso, nós também sabemos, e é essa chapa que nós vamos construir. Agora, prefeito, qual que é o maior desafio do PT em Minas nesse momento para, enfim, disputar o governo do Estado? Seria a questão do discurso? Seria uma situação semelhante ao que o PSDB vai ter em nível nacional, à medida que tem que enfrentar aí a popularidade do Aécio e o apoio do Aécio ao candidato oficial? Que discurso o PT vai usar? O que pode ser eficiente? Porque eu acho que essa também tem sido uma questão para o adversário do PT em nível nacional. Bom, aí depende da decisão que o partido vai tomar dia 2 de maio, né? Se nós queremos uma campanha com chance real de ganhar, nós não podemos desconsiderar o fato de que enfrentaremos uma chapa apoiada pelo governador do Estado, que tem quase 80% de aprovação. O seu governo, o governo do governador Aécio Neves, tem quase 80% de aprovação em Minas Gerais. Essa é a minha posição. Acho que nós, para traçar nossa estratégia eleitoral, devemos considerar essa aprovação como um dado da realidade e trabalhar com ela. Vale dizer que se nós fizermos uma campanha que desconsidere isso, né, que diga que o governo do governador Aécio Neves foi muito ruim e, portanto, não merece qualquer crédito, nós vamos trombar de frente com os mineiros.
Eu trabalhei, você sabe disso, na minha gestão na prefeitura, todo o tempo fiz parcerias com o governo do estado e com o governo federal. Um dos motivos do grande salto que Belo Horizonte deu e, graças a Deus, a boa avaliação que a minha gestão tem. Então nós temos que ter essa maturidade. Mas esta é a posição que eu defendo. Eu não sei se o ministro Patrus defende essa posição, talvez não. Talvez ele entenda que a campanha tem que ser feita de outra forma. E aí eu quero dizer claramente que, se esse for o entendimento do partido, nós vamos ter muita dificuldade na eleição em Minas. É preciso ter muita habilidade, fazer uma campanha muito propositiva, sem agressões, uma campanha como os mineiros gostam, né, de debate de ideias. E aí eu acho que nós temos uma chance muito grande de ganhar. Se for por outro caminho, a chance diminui.